Fala, Brasil! Vocês assistiram o pronunciamento do Bolsonaro? O pronunciamento do Bolsonaro foi um recado e ele continua em silêncio. Pronunciamento, recado e continua em silêncio. Vocês assistiram? Ele mandou um recado. Continue manifestando sem tirar o direito dos outros. E que ele vai continuar jogando nas 4 linhas da Constituição. Você sabe o que significa isso ou não? Só existe alguém que consegue resolver o problema que a gente tem. Só o povo. Às vezes você não conhece ou não entendeu o recado. Ele continua em silêncio e a esquerda está apavorada. Apavorada. Por quê? Porque o silêncio dele é para a esquerda. O que ele pediu? Não manifeste tirando o direito dos outros com o modus operandi da esquerda. É isso que ele acabou de falar. Ele falou isso. Não faça esse tipo de coisa porque é a esquerda que faz esse tipo de coisa. E ele não reconheceu a vitória do Lula e falou que não vai jogar fora das 4 linhas da Constituição que prendem o mandamento sagrado da Constituição Federal. Então, conhecemos os nossos valores, conhecemos os nossos valores, lutamos pela liberdade, vá para as ruas, porém de forma pacífica. Lute pelo que vocês acreditam, vocês também entenderam ou não? Então o que significa isso? Ele continua em silêncio em relação ao Lula. Somos 58 milhões de pessoas e não tem nada de errado em manifestar, não pode descumprir a lei. E aí eu te falo, se você entendeu o recado, segue o recado. Ele não mandou você parar a rodovia, pelo contrário, falou para você não fazer esse tipo de coisa para você ir da esquerda. E aí é o detalhe, vamos fazer uma análise. Eu vou dentro da Constituição, dentro do conhecimento que eu tenho como jurista, deixa eu virar para cá, o conhecimento que eu tenho como jurista, para não ferir nada, absolutamente nada, eu vou falar o que faz sentido hoje. No dia, que houve a descondenação do Lula, nós tínhamos que todo mundo ter ido para a rua, mas a gente ficou assim, sem acreditar e tarará. E por não acreditar, esse movimento de Lula foi crescendo e vocês não acreditaram, né? Não vai ganhar nunca, não vai ganhar nunca. A gente tinha um tempo. No dia que descondenou, nós tínhamos que ter ido para a rua. Porque nós não aceitamos injustiça, não faz o mínimo sentido. Ponto. Nós não fizemos. Tinha um segundo momento para fazer. Antes da pré-campanha, nós não fizemos. Depois, na pré-campanha, ninguém fez nada. Depois da campanha, fica deselegante você perseguir alguém porque acha que você vai perder a eleição e tal. E aí foi eleito. Existe um tempo. Assim como o Lula foi descondenado, pode acontecer dele ser deseleito. Abriram margem jurídica para isso. Descondenado nunca existiu, agora pode acontecer o deseleito também. A deseleição pode acontecer. O que vai acontecer? Todo o sistema, tudo montado para tirar o Bolsonaro. Bolsonaro, melhor gestor de recursos que já existiu no Brasil. O que acontece? Estão falando, ridicularizando a própria Constituição Federal. Tem sim um artigo. Eu ainda não estou pedindo por ele. Não estou pedindo por ele. Mas o que é constitucional é direito. Então você pode usar o direito. É ter o direito. Então, por exemplo, quando qualquer pessoa fala, não, mas o presidente não pode usar. Realmente ele não pode usar, o exército não pode usar. Só tem uma forma de acionar e fazer um artigo da Constituição Federal funcionar. Só o povo. Eu quero que você tenha sabedoria, porque eu não vou falar para vocês, façam isso. Porque se eu fizer, por mais que esteja escrito, eu não sou o povo. Eu posso ir na minha ali, onde tem a manifestação amanhã, e como pessoa eu posso ir numa boa. Aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Existe o artigo pode ser executado, mas só por uma pessoa. Tem um polo ativo e tem um polo passivo. O polo ativo é o povo e o polo passivo é o exército brasileiro.
Não estou provocando vocês a fazerem absolutamente nada. Eu estou dando explicação, principalmente jurídica. Então, essa explicação jurídica é para você entender. Existe sim. Isso é jogado dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Não quero caos, não quero nada. Inclusive, eu estou ajudando. Eu estou falando de manhã e de noite. Todo dia que você acordar, eu vou estar falando. 4h59 da manhã. Hoje tinha 21 mil pessoas. Hoje às 20 eu vou falar sobre autogoverno para você cuidar da sua vida, né? Para você entender como é que faz para governar tudo. Vou fazer hoje às 20 horas. Você pode voltar aqui às 20 que eu vou estar aqui. Agora você tem que entender uma coisa. Esse é o momento histórico que a gente está passando. Tiveram todas as fases. Todas as fases. Eu, republicanamente, eu aceito o resultado da eleição. Mas lembra das possibilidades. Assim como de forma republicana, eu aceitaria a condenação do Lula. Mas eu nunca vou aceitar. Eu, particularmente, jamais aceitarei a descondenação do Lula. Isso eu nunca vou aceitar. Isso eu nunca vou aceitar. Isso não tem lei, não tem pessoa. Por quê? Se a lei mudar, pode até beneficiar o réu, porque no direito penal é gente, mas a lei não mudou. Se alguém tivesse comprovado a inocência dele, ele teria sido inocentado e não anulado os seus processos na origem. Depois de tantos anos, quase 2 anos cumprindo cadeia, né? Ou seja, os processos são mais de 5 anos ocorrendo. Então, eu não vou, nenhuma vez você vai ver eu falando assim, ó, o processo eleitoral está comprometido por causa de fraude. Eu não vou falar, eu respeito o resultado da eleição. Pablo, mas roubaram, eu vi um vídeo, não sei o quê. O processo eleitoral desse tamanho, estou sendo sensato de falar. O processo eleitoral desse tamanho vai ter centenas ou talvez milhares de pequenas fraudes. Nós estamos falando do povo brasileiro, com um histórico gigantesco, de o próprio presidente ir para a cadeia por um monte de fraude. Então, que vai ter compra de voto? A gente cansou de ver vídeo. Teve compra de voto. Nós vamos ver interferência do judiciário? Claramente teve interferência do judiciário. A forma da escolha dos ministros é uma forma que tem que mudar no próximo ano. A gente tem que mudar o mais rápido possível. Porque se a gente não muda, o Lula vai colocar 31 ministros nos tribunais superiores. E é assim que toma um país. É assim que toma um país. E aí o que eu chamo a atenção de vocês talvez você só está com preguiça de fazer o que precisa ser feito. Eu entendo sua vida, suas coisas no automático e tudo. Mas eu entendi o recado que o Bolsonaro deu. Quem é soberano? Quem é supremo? O nome do tribunal é Supremo, mas de verdade quem é supremo é o povo. Talvez você não entenda, mas se aconteceu o que está no artigo 142, então é dissolução de alguns poderes. Então assim, eu não vou provocar isso, mas eu quero que você tenha sensatez. O presidente falou, eu estou de acordo com as manifestações pacíficas. Não tira o direito de ir e vir, porque senão você vai tirar, vai mexer no artigo 5º da Constituição Federal. Então assim, vamos obedecer à lei. Vamos falar só entre nós aqui. Eu tive 243.037 votos, fui eleito deputado federal, recebi na minha casa a cartilha do deputado. O PT entra com a ação de última hora, minutos antes do pleito, e coloca o efeito suspensivo, né, através de uma decisão no TSE, anulando a minha candidatura. Você sabe o que eles fizeram? Eles anularam os atos do presidente do PROS aqui de São Paulo para tomar minha cadeira. E aí eu tô aqui em conflito agora. Qual que é o conflito? O conflito é simples. A gente tem que respeitar o resultado do Lula e o PT não vai respeitar meu resultado. Eu fui eleito pelo voto. Então, se vocês não conseguem respeitar a vontade soberana do povo de São Paulo, que colocou 243.037 votos no número 9.000, que é o meu, eu já sendo eleito, significa que a gente pode questionar qualquer outra coisa. Ou vocês não questionam a vontade soberana do povo. Só para vocês saberem, na sexta-feira, antes da eleição do primeiro turno, colocaram lá um status, era para eu ter muito mais votos. Eu nunca reclamei, mas eu estou te contando para você pegar o teu histórico. Sexta-feira, 4 horas da tarde, aparece